Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 32 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar da Epístola de Judas. Não saia daí depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Quero pedir que fique aqui conosco até o final desse vídeo. Hoje o assunto é bem interessante e nós vamos falar acerca da epístola que Judas escreveu, encerrando aqui a parte das epístolas do Novo Testamento. O autor da epístola é Judas. E aqui uma observação: esse não é o Judas Iscariotes. Aqui é o Judas Tadeu, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Isso nós vamos ver lá em Marcos capítulo 6 e versículo 3. Depois confere aí o texto. Essa epístola foi escrita entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. É uma das últimas epístolas, é um dos últimos textos do Novo Testamento, exceto, obviamente, o Evangelho de João, que nós já vimos aqui, as epístolas que João escreveu e o próprio livro do Apocalipse é o próximo episódio dessa série de mensagens. Estes foram escritos lá por volta do ano 90 depois de Cristo. A palavra-chave aqui na epístola de Judas é luta pela fé. O verso-chave é Judas, versículo 13. Judas tem um capítulo só, então são só versículos. O versículo 13 diz assim: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui é um texto filosófico, mas eu queria destacar aqui esse trecho que fala sobre estrelas errantes. O que Judas está querendo dizer com essas estrelas errantes? Se nós formos analisar o original no texto grego, aqui está dizendo aqueles astros que não se pode usar como direção, como localização. Alguns vão dizer que é o planeta Plutão, a qual ele está se referindo aqui, apesar que a astronomia naquela época não tinha tantos requisitos como tem hoje, mas é um planeta, um astro que não se pode usar como guia. E fazendo essa aplicação ao que Judas queria dizer, está falando dos falsos mestres. Por isso que o tema é lutando pela fé. Havia ali na igreja, por volta ali dos anos 70, 80 depois de Cristo, muitos falsos mestres que queriam deturpar a verdade do evangelho que havia sido pregado por Jesus. Então aqui, apesar de um texto filosófico, Judas está se referindo aos falsos mestres, aqueles que nós não devemos seguir, ou seja, não devemos seguir como guias, como orientadores. Fazendo aqui um breve resumo, Judas dirige a sua epístola aos crentes que são chamados, e aí entre aspas, amados e guardados, que são chamados por Cristo como amados, guardados, e deseja a eles uma bênção tripla de misericórdia, paz e amor. Os abusos dos falsos mestres nas igrejas impeliam Judas a deixar de lado seus comentários sobre salvação para escrever essa palavra oportuna de alerta. Então aqui o texto foi escrito como alerta, o cuidado com as falsas doutrinas, o cuidado com os falsos mestres. Isso a gente vai ver nos versos 3 e 4. Em Judas, Jesus ele é apresentado como nosso protetor, aquele que nos guarda das falsas doutrinas, que preserva a nossa mente na sã doutrina da palavra de Deus, que nos impede de ser enganados, engodados pelo inimigo e levados por essas falsas doutrinas, por essas ondas de doutrinas que muitas vezes querem nos desviar. Se nós formos analisar nos dias de hoje, são os novos movimentos, as novas revelações, os modismos da igreja atual que tentam nos tirar da sã doutrina. Então Jesus ele continua sendo, ainda hoje, pelo poder do Espírito Santo, o nosso protetor. E aqui na epístola de Judas, ele apresenta um programa de edificação do cristão. Olha que coisa interessante, no versículo 20, ele vai apresentar a edificação da nossa fé, da vossa que ele está escrevendo ali para os irmãos. Segundo lugar, orando no Espírito Santo, também está lá no versículo 20. No versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. Olha aqui o programa de edificação da vida do cristão. O que ele tem que fazer? Edificar a sua fé, orar no Espírito, se guardar no amor de Deus. Quarto, esperando a misericórdia de Deus nosso Senhor. Isso a gente vai ver lá no versículo 21. Quinto, compadecendo de algumas pessoas.
salvando, pregando o evangelho da salvação, esse salvai-vos aqui é pregando o evangelho da salvação. Nós vamos ver isso nos versos 22 e 23, sendo compassivos com os nossos irmãos, lá no versículo 23, falando daquele que é poderoso para vos guardar, no caso aqui, Jesus, isso está lá no verso 24, e por fim, vós, porém, graças a Deus por esse nobre exércitos de servos fiéis. Aqui ele faz uma menção, um agradecimento daqueles que lutam e que se preservam na sã doutrina, um exército de fiéis que lutam contra as falsas doutrinas e impedem que isso alcance os irmãos da congregação, os irmãos da igreja. Então esse programa aqui de edificação do cristão é bastante interessante. Espero que você tenha gostado do episódio. Já quero pedir aqui mais uma vez, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber quando tem vídeo novo. Ficou aqui até o final? Dá o like, dá o gostei, dá o joinha, isso é muito importante para nós. Comente aqui no vídeo se você ficou com alguma dúvida, se você quer alguma informação, fazer alguma pergunta, fique à vontade. E muito importante, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo, porque cada vez que esse conteúdo chega ao coração e à mente das pessoas, elas são abençoadas. Deus abençoe e até o próximo episódio.